Maranata, jovens, tudo bem com vocês? Boa tarde para cada um de vocês. Bom sábado. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Maranata Talks. Estavam com saudade, não é mesmo? Estamos aqui com a segunda temporada e já vai aproveitando e salvando a nossa playlist da segunda temporada aí no Spotify. E se você tá vendo a gente pelo YouTube, já curte o vídeo, ativa o sininho das notificações e se inscreva no nosso querido e maravilhoso canal. Hoje estamos aqui com duas convidadas maravilhosas. A Vitória, que você já conhece. Oi, crianças! E também temos aqui a nossa querida, esplêndida, maravilhosa Sandra. Boa tarde. Já aproveito para agradecer esse convite, tá? Estou me sentindo especial, né? Porque estou aí na lista de convidados. É um prazer estar com vocês. Como vocês já estão cientes aí pelo título do nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, entre aspas, mas que é necessário falar hoje em dia, que é sobre TDAH e também sobre autismo. Só que antes de a gente começar a falar sobre esses dois temas, eu queria que você, Sandra, falasse um pouquinho sobre a sua experiência, o porquê que você escolheu ser psicopedagoga, que é uma profissão muito importante e muito interessante também, e como ela impactou na sua vida. Então, eu iniciei a minha formação com magistério, mas aí, por alguns fatores, eu acabei me decepcionando, né, com a educação, me decepcionei, na verdade, com a estrutura de uma escola onde eu trabalhava, porque faziam coisas assim inadequadas, né, para o desenvolvimento das crianças. Então eu não concordava, me frustrei. Eu era muito jovem na época e desisti. Mas após, né, me tornar mãe, eu voltei a perceber a importância da educação, principalmente no nosso meio cristão. O quanto é importante você propiciar à sua criança uma boa educação, uma educação que permita o desenvolvimento de todas as suas habilidades, né? E isso é na questão cognitiva, espiritual, física. E eu entendi como sendo assim um chamado mesmo de Deus para que eu voltasse para a educação. Eu orei durante muito tempo e assim Deus preparou a faculdade para mim, a faculdade ideal. Eu não precisei assim me preocupar muito com as questões do sábado. Assim, Deus conduziu tudo nesse sentido. Então, a minha primeira formação foi em pedagogia. Depois da pedagogia, estando em sala de aula, né, eu observava alguns comportamentos e observava também, né, a maneira, o tempo que algumas crianças precisavam para aprender, para se desenvolver. Então, eu cheguei à conclusão de que eu precisava, né, aperfeiçoar, eu precisava de uma formação, agregar na minha formação, né, para poder ter estratégias, tanto para orientar as famílias, quanto para estar em sala de aula com essas crianças. Foi aí que eu procurei a psicopedagogia, mas eu encontrei a neuropsicopedagogia, e encontrei na Unasp. Então, assim, eu estava ali na primeira turma de formação em neuropsicopedagogia pela Unasp. Então, algumas pessoas, quando ouvem neuro, entendem a ligação com a neurologia, mas não, tem a ver com as neurociências, né? Que se concentram ali na maneira como o cérebro funciona, né? Assim, de uma maneira resumida, é isso. Aí já surgiu uma dúvida, a diferença entre psicopedagogia e neuropedagogia. Perguntar. Você consegue resumir pra gente? Assim? A psicopedagogia, você é especializada na aprendizagem, como que o indivíduo aprende, como que o indivíduo se desenvolve. Então, a função é criar estratégias para que aquele determinado indivíduo que está com alguma dificuldade consiga obter também seu desenvolvimento, a sua aprendizagem. A diferença com a neuropsicopedagogia é que eu faço a mesma coisa, só que hoje eu tenho conhecimentos da neurociências e estratégias que a neurociências me dá. Mas, assim, a atuação é muito ali, Próxima, né? muito Uma da próxima, outra, isso, sim. muito próxima. O diferencial ali é a neurociência. Bacana, eu acho que assim, eu faço pedagogia, comecei, né? Pra quem não
não sabe. Tá sabendo agora. Um ano, 2 agora. Mas é justamente quando você começa a fazer, você não tem essa noção toda. Eu acho que se eu fizesse só pedagogia e não estivesse trabalhando como auxiliar de sala, não iria me surgir tantas dúvidas sobre TDAH, autismo e outras coisas como me surge porque eu estou em sala de aula. Isso é uma forma de a gente já querer se aprofundar, a gente já querer ver cursos para tentar entender a criança e os melhores métodos ali para ajudar a criança. Porque, querendo ou não, eu vejo que os casos estão subindo muito, estão crescendo demais. Antigamente eu via muito casos assim de crianças com síndrome de Down. Hoje eu já não vejo mais criança com síndrome de Down. Hoje os casos de autismo, em cada sala tem 2, 3 crianças. Sim. E tá muito grande, né? Então é muito bacana saber sobre essas coisas. E já perguntando, o que é autismo? O autismo ele é um espectro, né? Então nós falamos assim, transtorno do espectro autista. Por isso que é o TEA. TEA, né? Transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, o que ele compromete essencialmente? A socialização, a comunicação. Mas, assim, tanto o TEA quanto o TDAH, eles variam na quantidade de sintomas e na intensidade desses sintomas. Um TEA nunca vai ser igual ao outro. Pode ser parecido, mas não são iguais. E quem tem o TDAH também varia. Então, isso precisa ser bem observado. Por isso, assim, que eu insisto, né? Eu enfatizo muito nessa questão. Quem tem que avaliar, quem precisa avaliar, são os especialistas. E cada um ali na sua especialização. Por exemplo, o professor pode entrar aí nessa lista de especialistas. Por quê? Porque o professor, ele fica por volta de 5 horas com uma criança em sala de aula. Então, qual é o papel do professor, né, nesse caso? É fazer uma observação todos os dias ali, né? Observar como a criança reage aos estímulos que ela dá, como a criança reage aos estímulos do meio, das outras crianças, como ela se relaciona com as crianças. Então, ela vai observar e ela vai fornecer para a família, para os especialistas, um relatório descritivo, porque ela vai descrever como que a criança se comporta, como ela tem visto, como que essa criança se desenvolve, como ela tem aprendido aquilo que ela tem ensinado. Sim, eu tenho uma dúvida. Depois dessa formação, pra quem não sabe, gente, a Sandra é mãe, tá? Do Marcos Marcola. Vinícius, uma criança de quantos anos? 23. De 23 anos. Não casou ainda. Misericórdia. Já Eu tenho uma dúvida pra tirar com você. Deus se tem o tempo pra tudo, tá? O dele já tá Ana, passando. né? Eu tenho uma dúvida pra tirar com você, Sandra. Depois da sua formação, você percebeu algum sintomas no Marcos ou nas vários. crianças da sua família? Tipo assim, você vê o Marcos antes de você ter a formação, você não enxergava algum espectro autista, ou se não até de hiperatividade nele, ou se não em alguma criança da sua família, vamos supor um primo ou um sobrinho, alguma coisa do tipo. Entendi. Então, na verdade, eu comecei a estudar, a ler muito, a assistir programas educacionais que abordavam esses temas justamente por causa do Marcos. Ele era uma criança assim, muito cheio de energia, e ele queria brincar, e ele corria muito, e eu notava que as pessoas olhavam para ele e queriam rotulá-lo como uma criança, por exemplo, hiperativa. E mesmo na época, não tendo formação nenhuma, eu achava isso um absurdo. Para mim era um absurdo você olhar para uma criança ou para um adulto e rotular ele porque você acha. Eu abomino esse tipo de atitude. Então eu comecei a ler, eu falei, não é possível, né? Como mãe eu ficava assim, não, se o Marcos tivesse algum sintoma, porque o sintoma é algo que chama muita atenção.
É como, por exemplo, o sintoma da gripe. Você fala que você está com gripe por quê? Porque você está com algo te incomodando, você está com tosse, a garganta ali, né, irritada. São coisas que te incomodam. Então, é algo que chama muito a atenção. Então, eu observava muito o Marcos. E mesmo não tendo formação para isso, eu pensava assim, não, isso é da personalidade dele, como de fato era. Então, eu li, eu já estudava muito. Então, quando eu entendi que eu deveria voltar para a educação e fiz pedagogia, quando eu estava em sala de aula, eu observava também alguns sintomas nos meus alunos. Eu fazia o relatório descritivo. E normalmente, assim, eram bem assertivos. Então, eu pensava assim, nossa, eu estudei bastante, eu li bastante, eu estou em sala de aula. Eu preciso observar isso até para poder ensinar, né, de maneira proficiente, a atender às necessidades de todos os meus alunos. Então, eu preciso de uma formação. E aí, por isso que eu busquei, né, a neuropsicopedagogia. Aí você falou, né, se eu observava no Marcos. A minha preocupação, início, era com ele. Mas é inevitável. Quando você tem uma formação no magistério, se você está em sala de aula, você já observa os sintomas. E quando você tem uma formação, parece assim que a gente fica ligado assim, no automático, vamos dizer. É uma coisa sua, você já olha e você observa. Seja criança, seja adulto. A gente observa mesmo, a gente observa os comportamentos e consegue notar alguns sintomas. Mas só é possível, no caso, para uma neuropsicopedagoga ou uma psicopedagoga, dar um parecer, porque nós damos pareceres, né? De acordo com a queixa que nós recebemos dos pais, né? Da escola e com a aplicação de testes. Então, são vários testes, nós precisamos testar todas as áreas ali do desenvolvimento da criança. Então, entra a questão cognitiva, a psicomotricidade, a gente avalia tudo na criança, todos os aspectos possíveis. E aí, de acordo com os resultados, a gente vai conseguir apontar outros sintomas, que vai ajudar um psicólogo, se for o caso, um neurologista, a fechar o seu diagnóstico e também prescrever o tratamento. Por isso que, quando eu falo assim de TDAH, de TEA, eu sempre insisto também de que a avaliação deve ser feita por profissionais, por especialistas e por uma equipe multidisciplinar. Porque cada um vai conseguir atender uma necessidade para essa criança, ou para o adolescente, né, para o adulto. Bacana. Hoje, por exemplo, eu vejo que crescem os casos de pessoas laudadas adultas. As pessoas estão realmente com esses sintomas, assim, né, desenvolvidos que ali você consegue perceber para laudar, ou são pessoas, às vezes, eu fico meio que na dúvida se a pessoa tem mesmo ou ela quer justificar alguma falha dela e quer ser laudada, até se vitimizar com isso. Porque hoje está tão comum falar assim, eu tenho TDAH, eu posso fazer isso. E é uma doença, assim, vamos querer dizer ou não, né? É uma questão que você vai olhar com outros olhos para aquela pessoa dali, a partir daquele momento que ela fala. Mas, às vezes, eu vejo que tem muita gente que talvez possa até se vitimizar para, eu não consigo fazer esse trabalho por isso, por isso, por isso. Existe tratamento também para esses tipos de pessoas que estão adultas hoje? E também tem gente que usa isso como uma desculpa, né? Às vezes a pessoa nem tem, só que ela se autodiagnostica, vamos supor, com TDAH ou com um autismo, aí começa a usar isso como desculpa. E como a Vitória disse, a partir do momento que a pessoa virar pra você e falar assim, então, gente, tem um TDAH, a gente vai tomar muito mais cuidado com ela na hora de falar uma coisa que ela tem que fazer, colocar ela em alguma função, entendeu? Pode acabar até mesmo prejudicando ela no lugar que ela esteja. Sim. Então, a gente queria saber sobre isso mesmo, porque a gente sabe que o autismo e o TDAH não tem idade pra gente descobrir, né? Porque são sintomas que vão juntando, e a pessoa não percebe quando é criança. Mas será mesmo que o adulto, assim, hoje em dia, consegue descobrir, assim, de uma hora para outra e começa a, vamos dizer, responder todos os seus questionamentos que ele tinha antes? Então, não é impossível que isso aconteça, inclusive por conta de
um profissional que não tenha uma formação adequada. Não é impossível que isso aconteça, né? Mas os sintomas, tanto do TDAH quanto do TEA, eles surgem desde a infância. A Vitória já deve ter estudado sobre isso, mas desde o nascimento, né, ali na primeira infância até os 7 anos de idade, existem marcos do desenvolvimento que a criança precisa alcançar, como, por exemplo, o rastejar, o engatinhar. Do engatinhar, a criança começa ali a se apoiar e levantar nos móveis para a tentativa de andar. Então, isso são marcos que acontecem em determinada idade. Isso é desde o nascimento. Então, esses sintomas, eles aparecem nestes momentos. Por quê? Porque se a criança se encaixa ali no TDAH ou no TEA, ou mesmo em qualquer outro transtorno, possivelmente ela não vai alcançar esses marcos. Talvez ela tenha muita dificuldade para engatinhar, talvez ela tenha tido muita dificuldade, inclusive para rolar na cama, para rastejar. Então, coisas que acontecem naturalmente e que às vezes a gente nem percebe, constituem marcos no desenvolvimento daquela criança. Porque quando a criança rola, quando a criança rasteja, ela está desenvolvendo os seus músculos, ela está desenvolvendo ali a sua coordenação motora ampla, os músculos maiores, para poder realizar movimentos maiores. E que movimentos maiores são esses? Por exemplo, engatinhar, andar, pular, descer e subir escada. E o professor, que ele se prepara de fato, por exemplo, para entrar numa sala de educação infantil, porque eu fui muito abençoada, né? Fui muito abençoada, porque eu comecei observando o desenvolvimento do Marcos e compreendi finalmente a importância da educação, de um bom professor que estimule devidamente a criança. E aí eu fui para a pedagogia, a partir da percepção desta necessidade. E aí Deus me abençoou, porque eu entrei em sala de aula novamente, eu comecei pela educação infantil. E na educação infantil, a criança ainda está no processo de desenvolvimento ali, alcançando esses marcos. Então, eu pude observar crianças que tinham dificuldade para subir e descer escada, ou então para andar em linha reta. A criança, olha, não desenvolveu o equilíbrio, já deveria. Por que isso não aconteceu? Então, isso já me deixava alerta. Olha, a criança corre, mas corre bem descoordenada, né? Olha, tropeça muito, a criança cai com frequência, a criança esbarra no batente da porta, nas mesas. Tudo isso são sinais de alerta para o professor. Né? Então, assim, a gente começa a observar todos esses itens que para nós é natural, a gente começa a observar. E a partir disso a gente consegue traçar esse relatório descritivo e o especialista consegue traçar, por exemplo, um parecer ou mesmo um laudo. Então, as pessoas que chegam na idade adulta, por exemplo, pessoas da minha idade, da sua idade, né, por exemplo, que recebem um laudo hoje, é porque infelizmente não teve esse olhar de um professor, a família não notou nada, achou que é dele, ele é tímido, ele é inseguro, porque também é muito difícil para a família aceitar que o seu filho está fora dos padrões. Eu sei de famílias que exigem que os filhos tirem nota 10 na prova. Né? E essa questão de tirar nota 10... assim, atinge de formas diferentes a criança, né? Gera um impacto ali na criação daquela criança, na educação daquela criança. Então, às vezes, os pais, não, é dele, não, besteira, não vai atrás. E aí a pessoa sofre com sintomas a vida inteira, porque não teve o tratamento adequado, e aí na idade adulta não aguenta mais e pensa assim, nossa, por quê? Por que eu faço diferente do meu colega? Por que eu não consigo aprender determinada coisa? Por que eu não faço bem? Aí a pessoa procura quem? Um psicólogo. Se encontra um psicólogo, o psicólogo vai observar, vai avaliar e pode encaminhar para o neurologista. E aí que surge
né, que consegue ali um laudo. Mas assim, existem muitas pessoas que sofrem com sintomas a vida toda e não consegue, né? Ele é rotulado de burro, incompetente, preguiçoso. Então são laudos, são rótulos que muitas vezes a própria família coloca, a família, os professores, e isso é muito perigoso, é muito perigoso. E no caso dos pequenininhos que a gente percebe isso, uma mãe ou um pai extremamente cuidadoso, vamos dizer, mas não cuidadoso do lado positivo, me fugiu a palavra agora, mas aquele pai que cerca a criança e não deixa a criança fazer nada. Super proteção. Super proteção. Né? Coloca uma redoma de vidro em volta. Você não pode nem ir ali na piscina, pôr o pé na piscina que ela tem medo de você cair. Isso pode trazer para esse lado também? Ou não? Como assim? No quesito, o pai super protetor, ele pode ser um dos motivos também da criança desenvolver esse transtorno? Não, porque assim, o TEA e o TDAH, eles são neurobiológicos. Então, eles são... Gente, me fugiu a palavra. Hereditários. São os dois transtornos, eles são neurobiológicos e são hereditários. Então, alguém na família tem aqueles sintomas e possivelmente não foi laudado, não recebeu um parecer, mas alguém da família tem. E então, assim, não é comportamental, não é ambiental. Por exemplo, o TOD. Muitos especialistas dizem que o TOD, o que é o TOD? É o transtorno de oposição e desafio. O TOD, ele não é neurobiológico, ele é ambiental. O ambiente, as suas relações ali com a família, na escola, vão fornecer o gatilho para que o transtorno apareça e dê os seus sintomas. Agora, o TDAH e o TEA, não. O TEA é uma condição cerebral, é a maneira como a pessoa pensa, é a maneira como a pessoa raciocina sobre tudo. Sim. Né? Como você disse anteriormente, antes dessa pergunta, tem pais que eles têm esse meio que negação com o filho. Hoje em dia tá muito normal, eu falo isso porque eu vejo, minha família tem 3 pessoas que são autistas. Queremos te laudar. Pessoas não, crianças que foram laudadas com autismo e fazem tratamento. E os pais, assim, no início, eles tinham esse meio que uma negação. Porque, querendo ou não, é muito difícil para um pai olhar para o seu filho e falar assim, poxa, meu filho tem um problema e que ele não tem cura, ele tem que só tratar. E, como você disse também, não é fases, grau, lembrei a palavra, tem graus diferentes. E dependendo do grau, tem criança assim que tem um grau tão alto de autismo que ela não consegue falar. Vamos supor, tem a minha idade e não consegue estar falando. Não consegue desenvolver, não consegue se relacionar com outras pessoas, entendeu? Então, tem pais que realmente têm esse meio que negação com o transtorno psicológico que o seu filho deve ter. Eu não sei se vocês viram no nosso Instagram, gente, inclusive fiquem de olho no nosso Instagram do Jovens Polvilho. A gente colocou uma caixinha de pergunta lá. Aí eu queria ver uma das perguntas pra gente poder estar fazendo pra ela, que tá aqui no celular da Vitória, gente. A Larissa, ela perguntou bem assim, como podemos ajudar as pessoas que têm TDAH? Porque a gente sabe que no ambiente de trabalho, na escola, até mesmo dentro da nossa própria casa, tem pessoas que podem ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou se não, só o TDA, que no caso é o transtorno de déficit de atenção. E como a gente pode estar ajudando essas pessoas no dia a dia, ajudar ela a estar fazendo as suas coisas, vamos supor, fazer uma atividade com foco ali naquela atividade, mas a gente sabe que é mais complicado para ela. Como a gente pode estar ajudando essas pessoas? Então, com relação ao TDAH, eu sempre digo assim, nós temos o dever de respeitar as pessoas mediante as suas limitações. Nós precisamos respeitar qualquer um, independente de ter um transtorno ou não.
Até porque, como nós estávamos falando, tem pessoas que têm transtornos, pode ser um TEA, suporte 1, que aí temos suporte 1, 2 e 3, que aí se intensificam os sintomas, né? Então, respeito. Nós precisamos respeitar as limitações das outras pessoas. Por quê? Porque nós também temos limitações. Ninguém pode dizer, eu sou uma pessoa 100% perfeita, né? Tudo em mim funciona direito, porque não é verdade. Não é verdade. Todos nós temos alguma limitação, temos as nossas inseguranças, certamente temos talentos, temos habilidades, mas também temos limitações. Então, acho que o respeito, procurar entender, né, essa questão das limitações é importante. Então, respeitar, acolher, procurar ajudar as pessoas. Você percebeu que a pessoa está com uma dificuldade ali? Se disponibilize. Olha, você precisa de ajuda? Como que eu posso te ajudar? Para um adulto, você pode falar isso. Olha, como que eu posso te ajudar? Como que eu consigo facilitar essa atividade para você, né? Colaborar para que você faça, né? Procurar incluir essas pessoas nas tarefas, nas atividades, mediante aquilo que você entenda que a pessoa vai conseguir fazer. E amar, né, gente? Amor, eu acho que eu deveria ter colocado amor ali na frente. Mas, assim, buscar informação, procurar ler a respeito. Se a pessoa chega e fala, olha, eu tenho, né, TEA, eu sou um TEA, eu tenho TDAH, você não sabe, você procura informação. E quando você obtém essas informações, você consegue ter estratégias para ajudar essas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um colega adulto que ele é TDAH. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Então, eu observei sintomas de TDAH nesta pessoa. O que eu faço? Eu converso com essa pessoa, eu abordo um assunto por vez. Eu falo mais pausadamente. Para quê? Para tentar ajudar a pessoa a manter o foco em mim. Então, eu tenho 10 coisas para falar com essa pessoa, eu vou falar uma coisa por vez. Por exemplo, olha, nós precisamos organizar o estoque. Eu vou esperar o retorno dessa pessoa. Aí, o segundo assunto. Olha, nós precisamos fazer uma reunião. Aí, vou esperar a pessoa responder. A pessoa vai responder, olha, podemos fazer, né, tal dia, tal hora. Quem que nós precisamos chamar? Aí, eu vou fazer as minhas sugestões. Nunca falar todos os assuntos de uma vez só. Senão ele nem lembra primeiro. Não, quando você terminar, ele já não lembra mais. Sim. É isso. E buscar informação sempre, né, gente? Eu não sei se é um TEA ou TDAH, mas uma vez a gente teve, acho que semana retrasada no colégio, um treinamento, só que eu precisei sair porque eu tive consulta no dentista, eu perdi, mas Priscila, me manda as fotos, tô esperando até agora. Porque eu peguei só metade do conteúdo. Estamos em março já, gente, tá, mas foi muito maravilhoso ela assim, falar sobre isso, a moça que foi passar. Justamente para ter inclusão dentro do colégio, que a gente percebe bastante. E uma das coisas que ela falou de intensidade, eu não sei se TDAH mas no TEA tem, as cores. É muito intenso para uma criança autista, né? Ali, e até dentro da sala de aula, as cores, por isso que esse ano o colégio ele propôs, eu acho que um dos objetivos é justamente isso. As salas eram todas coloridas, azul, amarelo, vermelho, laranja. Gente, todas as salas tinham uma criança, sim, que é sempre demais o nível dela, em algum transtorno. E esse ano não, o propósito esse ano ser tudo de uma cor só vermelha, só azul, só amarelo, para tentar tranquilizar a criança, porque é muita informação. E tem um vídeo muito legal que a gente assistiu, depois se puder colocar, Matheus, colocar aí pro pessoal assistir, eu não lembro o nome agora, mas eu vou passar. Sobre como que uma criança autista, o que ela sente, o que ela vê. Quando passou pra gente isso lá, eu até me arrepiei, porque no final fala, a criança não é mal educada, porque ela se joga no chão.
é porque ela recebe um bombardeio de informação que ela meio que surta no momento dela, mas não é porque ela é mal educada ou outra coisa, né? Então a intensidade de cores também mexe muito, né? Então, na questão do TEA, eles têm crise, né? Nós falamos crise, tem as crises ali do transtorno. Mas assim, como eu falei, depende da criança, Sim. depende da intensidade dos sintomas. Tem TEAs que se incomodam muito com a luz forte, com as cores, mas tem outros que não. Tem crianças no espectro que se incomodam, né? Tem uma alta sensibilidade sensorial com as textura de roupa, de alimentos, sonora. E tem outras que não. Entendeu? Então, isso aí depende da intensidade e da presença, né, dos sintomas. Um não é igual ao outro. Sim. É importante, sim, que se tenha esse cuidado, mas a gente não consegue, né, pegar o TEA, a criança que está no espectro, e colocar todos dentro ali, né, de uma caixinha. Por exemplo, você falou que deixar tudo de uma cor só, né? Isso pode favorecer o TEA, mas de repente não vai favorecer o TDAH. Então, assim, é um desafio você estar em sala de aula. Não dá para deixar uma sala de aula ideal para todos. É difícil. Sim. É complicado, é um desafio. É um desafio e exige, assim, muita vontade de ensinar, de ajudar aquela criança a se desenvolver. Sim. Porque é um desafio e cada um é de um jeito. Eu peguei ano passado uma sala onde uma criança tem o TDAH laudado, a professora ficava de cabelo em pé com ele, né? E quando eu entrei, eu não conheço nada, a gente vai pesquisar, mas mesmo assim eu não sou formada, não tenho, foi um choque pra mim ali, não conhecer nada e tal. Tem TEA na sala e TDAH, um em cada ponto, assim. Tá bom, esse aqui tem essa dificuldade, esse daqui tem essa. Eu comecei primeiro a observar, porque você observa para você tentar ver o que a criança gosta, o que ela não gosta, qual que é o limite dela, até onde você pode ir, até onde você não pode ir também. E essa criança com TDAH, ela gostava de sentar na mesa, não é que ela gostava, a professora em si colocava ele na primeira cadeira. O TDAH? O TDAH, na primeira cadeira. Mas esse menino não parava sentado nessa cadeira. A aula inteira era levantando. Só que eu não tinha como dar atenção só para ele, porque é uma sala com 20 alunos, um TDAH e um TEA, e o TEA precisava da minha ajuda e o TDAH ali não parava quieto. Aí tá bom, eu comecei a observar que ele chegava e ele queria comandar a sala de aula. A professora dando aula, ele não sentava, ele não parava e ficava. Até que eu falei assim, por que você não deixa ele sentar lá no fundo da sala de aula? Aí ela, não, Vi, se ele ficar lá no fundo, ele vai fazer bagunça que eu controlo. Eu falei, mas ele está, querendo ou não, atrapalhando a aula, mas não é porque ele quer, porque ele é assim. Porque ele fazia as coisas, todas as crianças do pré-2 ficavam de olho nele. Então a criança não aprendia, muito menos ela conseguia passar as coisas. Até que ela falou assim, vou fazer um teste. E ela trocou ele pro fundo da sala de aula. No último lugar lá, ele parou de fazer tanta coisa. Porque, tipo assim, ele prestava atenção, ela não precisava ficar chamando a atenção dele. Só que ele lá no fundo, ele fazia a arte que ele tinha que fazer, porque ele não conseguia ficar quieto, e as crianças que estavam pra frente não ficavam olhando pra ele. Só que quando ela passava alguma coisa e falava assim, ei, você tá prestando atenção? Qual que é essa? Ele respondia. Aí ela falou assim, nossa, melhorou 100% a sala de aula. E aí a moça lá no dia explicou que realmente a criança às vezes não vai dar para ela sentar na primeira cadeira, você vai ter que descobrir o lugar ideal para ela sentar, aonde ela se sinta melhor, porque ele não vai parar quieto, dependendo da criança. Você vai interagir, mas não para. E aí você consegue dar a sua aula e a criança consegue também aprender e fazer o que ela tem que fazer porque é dela. Então, no caso, pelo que você descreveu, no caso dessa criança, o que
evidencia muito nela é a hiperatividade. Mas a criança na qual predomina o déficit de atenção, o ideal é que ela sente na frente, não na frente ali da mesa da professora, mas ali na área mais central da sala. Mas aí é quando predomina o déficit de atenção. Então, é isso mesmo. Cada criança tem os seus sintomas, tem as suas necessidades e vai ter o seu lugar ali, né? Mais apropriado, mais adequado. Por isso que eu falei, né? A gente pode pegar uma caixinha e colocar todos os TEAs, todos os TDAHs e usar as mesmas estratégias com eles. Porque as crianças típicas também, cada uma aprende num tempo diferente e de uma forma diferente. Por isso que nós temos que pensar em estratégias diferenciadas para trabalhar o mesmo conteúdo. Porque cada uma tem as suas especificidades ali. Sim. Né? E outra dúvida, tela. Criança... Tela é muito polêmico, né? É muito polêmico. A criança em frente a uma tela, realmente é verdade isso para ela desenvolver algum transtorno algum desses? Porque, querendo ou não, hoje em dia muitos pais usam a tela como um meio de se beneficiar para conseguir manter a criança ali concentrada, para poder estar fazendo alguma coisa, um trabalho, limpar a casa. Então, meio que é uma forma de ajudar a mãe. Então, ela põe na tela para a criança poder estar ali mais quietinha. A babá eletrônica, né? Dos nossos tias. Não é bom. Não é bom dar uma tela para uma criança de 2, 3, 4 anos. Eu não recomendo. E quando a criança está ali por volta dos 7, 8 anos, se você tiver que dar uma tela para essa criança, com tempo limitado. Por exemplo, você vai dar uma tela, né? Eu vejo muita criancinha, né, de 2, 3 anos com tablet no mercado. Lembra que eu falei dos marcos do desenvolvimento? Que a gente olha como uma coisa natural, mas que são importantíssimos para o desenvolvimento dessa criança. A tela, a criança fica ali, ó. A criança, o bebê, né? Eu falo que é o bebê de 2 anos, né? Tão pequenininho, 2, 3 anos... Ele não tem que desenvolver esse movimento, nem esse. Ele tem que desenvolver todos os músculos das mãos. Por quê? Porque ele vai conseguir pegar objetos, ele vai conseguir escrever, segurar o lápis de maneira correta, a tesoura. A criança que passa seu tempo todo só ali terá grandes dificuldades na pega. No movimento de pinça, né, que a gente fala, movimento de pinça. Por isso, a criança vai para a educação infantil, muitas pessoas ainda acham que educação infantil é só o cuidar. A mãe precisa trabalhar, deixa aqui para cuidar. Não, a educação infantil, gente, é a base do desenvolvimento da criança. Desenvolve todas as habilidades necessárias para essa criança chegar na alfabetização, para a leitura e para a escrita, dá a base para quando ele estiver lá na adolescência também. E, inclusive, para você ser um bom motorista, né? Localização espacial. Então, é a base para tudo. Então, assim, não tem relação, como eu falei, né? O TEA, o TDAH, a criança nasce com esses transtornos porque são neurobiológicos, são hereditários, então não tem como. A criança é TDAH porque brincava com tablet, com celular. Não, isso não existe. Mas pode gerar outras dificuldades para a criança. Sim. Inclusive de raciocínio lógico, porque vem tudo muito fácil. É fácil. O estresse também, Sim. Né? Nada bem rápido para ela. Inclusive questões físicas, né? Por exemplo, a necessidade do uso de óculos. Então, assim, eu acho que trazem muitos malefícios. Então, os pais precisam pensar muito antes de colocar uma tela. Eita, Eu. desculpa. Os mais velhos. Pode falar. Várias dúvidas. Qual desses que existem medicamento? Entre o TEA, TDAH e o TOD? Então... Acho que não tem para o transtorno. Existem para, por exemplo, a criança que é hiperativa, para
existe uma medicação para talvez ficar mais calma? Isso, não existe tratamento, não existe medicação e não é uma cura porque não é uma doença. Eu penso da seguinte forma, há uma maneira peculiar de se pensar, uma maneira diferente de se pensar, de se raciocinar, né? Porque não são doenças, né? Então, a medicação, ela vem para ajudar, por exemplo, a criança que é extremamente inquieta, talvez precise, né, daquela medicação para dar uma acalmada, para que ela consiga estabelecer foco, para que ela consiga ter um pouco de concentração, atenção. Mas, assim, eu acho que deve ser proposta a medicação em casos de extrema necessidade. Eu não sou muito a favor de medicação, só se realmente necessitar. Eu já vi algumas crianças que tomam medicação ficar meio dopadas. Ficam. Porque o pai joga pra escola, a escola fica o dia inteiro com a criança. Existem casos de criança que pega van 11 horas da manhã e vai chegar 8 horas da noite, uma criança de 5 anos. Pra mim, eu acho muito pesado. Mas tem pai que não quer saber disso, porque em casa a criança ele não consegue controlar. Dopa a criança, dá o medicamento, só que você vê o medicamento nunca vai ter ação na hora. Vai ter ação depois e a criança fica totalmente zonza, dopada. E isso eu também não acho bacana. Porque como qualquer medicação tem que ser respeitada a dosagem e os horários. Então, quem que vai definir os horários e a dosagem? O médico, o especialista, o neurologista. Ele que vai especificar isso. Então, por exemplo, a criança está sendo medicada pela primeira vez. A mãe vai dar aquela medicação, não sei, por uns 15, 20 dias, um mês. Mas na próxima consulta ela tem que relatar quais foram as consequências daquela medicação. Se a criança ficou muito assim, molinha, muito sonolenta, porque tem crianças que tomam a medicação, que estão aqui no TDAH, tomam a medicação e chegam na escola, dormem metade da aula. Exatamente. Não é metade de uma aula, né? Quando eu falo metade da aula, é a metade do período escolar. Por exemplo, entra 1h30 na escola, dorme até as 3h30. E não, o objetivo da medicação é ajudá-la naquele período que ela precisa, né, estar atenta e concentrada para aprender. Se a medicação fez a criança ficar molinha, fez a criança ficar sonolenta, já não está legal. Aí precisa ser relatado para o especialista, né? Para que ele mude, de repente, a medicação ou mude a dosagem. Sim, agora tem uma pergunta aqui. Gente, eu tô quase um SMR aqui para vocês, ó. Bem pertinho do microfone. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Gabi. A sua nora. A sua norinha querida. Toda vez que a Sandra fala, como a minha nora sempre fala tóxica, eu acho que a Sandra está falando da Gabriela. Eu brinco, Gabriela tóxica. Então, a Gabi ela fez uma pergunta muito interessante, que é: a partir de qual idade pode identificar o TDAH? É possível identificar em bebês? Porque, como você disse, é uma doença neurológica, então a criança já nasce com aquilo, certo? Então, é possível identificar num bebezinho? Não, nem na educação infantil. Não se aconselha, né, que se encaminhe crianças muito novas, porque alguns especialistas dizem que a criança precisa estar mais madura para que esses sintomas sejam de fato observados. Mas, assim, como eu falei, depende da formação da professora, depende do tipo de observação que ela faz, porque, infelizmente, nós temos profissionais que... Lembra que eu falei da questão de rotular as pessoas? Então, nós temos profissionais que olham uma criança mais traquina, né? E falam, só pode ser hiperativo. Com certeza, com certeza é hiperativo. E não é assim. Para que a criança receba um laudo, por exemplo, de TDAH, os especialistas vão avaliar, no mínimo, 5 sintomas. 5 sintomas. Então, o que são esses sintomas? Não é só a inquietação, a desatenção,
não é só isso que eles vão observar vários outros sintomas, como, por exemplo, desorganização. Então, a criança tem tendência a ser desorganizada com seus materiais. Perde muita coisa fácil, né? Exatamente. Perde seus objetos, não consegue deixar sua mesa minimamente organizada. Precisa observar a coordenação motora, a restrita e a ampla. Gente, que isso? E é possível a pessoa ter TDAH, TOD e TEA do janto? É possível. É possível? É possível. Caramba. Não, assim, eu já tive alunos que tinham TDAH, segundo os especialistas que avaliaram, né? Que chegaram para mim, olha, ele é TDAH e TOD. Aí, né, tem que Eu surto. clamar a ajuda de Deus Orar. para você conseguir lidar, né, com a criança. Eu já tive crianças no espectro autista e que tinham TDAH. Esses dias eu soube de uma criança que tem TEA e é Down. Nossa. Nossa. Eu não tinha visto ainda, É. mas recebi uma criança com esse laudo. Inclusive, preciso pesquisar a respeito, né? Então, assim, pode sim, a criança pode apresentar mais de um transtorno. Mas todos eles, eu repito, você precisa observar os sintomas. O TOD, por exemplo, como é de ambiente, né? Que você falou, melhorando o ambiente, a criança tem alguma melhora no transtorno? Tem cura no transtorno? Não, assim, eu não diria cura, mas consegue ter um controle ali, né, dos sintomas. Sim, e também tem casos que o especialista aconselha a medicação. Quando é muito agressiva também a criança, né? Eu lá no colégio vi uma criança que era muito agressiva. Eu percebi que ela começou a tomar medicamento. Eu falei assim, até comentei com as meninas, assim, nossa, viu que aquela criança mudou? Realmente mudou. Só que a criança começou a ficar aérea. Você falava com a criança meio... Oi, pro. Por isso que eu falo. Se perguntar assim, você é a favor da medicação? Eu vou falar, não, eu não sou. Mas reconheço que tem casos que são necessários. Alguns casos. Essa criança, por exemplo, em questão, ela ficava muito irritada se, tipo, você falasse pra ela. Ela não gostava de receber não. Não pode fazer isso. E jogava as coisas. Jogava o lápis. Eu quero sim. Já chegou a me bater na sala de aula. Olha o que eu já passei, hein? Por isso que eu ainda não tenho filhos. Eu não preciso de professora, meu Deus. Mas aquela paciência de entender que ela tem alguma coisa. Só que aí depois que a gente percebeu que aquela criança está tomando medicamento, porque ela mudou radicalmente. Não foi... O ambiente dela mudou, mas aquela criança estava aérea. E eu particularmente não fiquei feliz em ver ela aérea. Eu preferia ela batendo mesmo, que tava melhor pra mim. Dando os tapas da Vitória. Mas acontece, né? Então, aqui a gente tem mais 2 perguntas para finalizar o nosso bate-papo. Infelizmente, está chegando ao fim. E 2 perguntas muito interessantes. Uma é da Beatriz, que ela perguntou se é errado repreender uma criança com essas condições, igual repreender uma criança normal. Quando a gente vai repreender uma criança normal, a gente dá uns gritinhos, né? Uns tapinhos, um beliscãozinho assim às vezes, sabe? Dependendo do que aquela criança esteja aprontando. E uma criança com TOD ou com TEA, ou se não com TDAH, a gente pode estar repreendendo da mesma forma? Eu penso da seguinte forma, pode ser que a minha opinião mude, né? Com mais estudos, mais pesquisas, mas eu penso da seguinte forma, independente da criança ter um transtorno ou não, a criança precisa de limites e, em alguns momentos, também de repreensão. Agora, a forma como isso é feito precisa ser diferenciada, porque a compreensão da criança com um transtorno é diferente de uma criança típica. Então, nós temos que pensar sobre isso. E, às vezes, aquilo que a gente acha que merece uma repreensão, né, como disse você, uns gritinhos, talvez seja um sintoma do transtorno. Como é que você vai inibir um sintoma dessa maneira? Não tem como.
Você consegue, por exemplo, impedir uma tosse alérgica? Não. Você consegue controlar um sintoma alérgico, os espirros? Aí eu vou espirrar porque eu quero. Então, todo sintoma independe da vontade da pessoa, porque é um sintoma. Você entendeu? Então, temos que ter outras estratégias. Eu diria até para lidar com a criança típica. A criança típica Sim. também. Porque, assim, quem disse que gritos resolve? Ouviu, mãe? Não resolve. Eu tenho 25 anos e não resolve Então, mais. nós temos aqui uma pergunta do nosso querido líder jovem Matheus. Maravilhoso, inclusive, tá, Matheus? Adoramos você. Que eu acho que é uma indireta para a sua querida esposa. O que ele quer dizer com isso? Como posso saber se tenho algum grau de TDAH e qual profissional devo procurar? Então, eu costumo dizer assim, se com as crianças, né, tem um déficit ali de aprendizagem, tem a queixa da escola, né, da professora. Eu recomendo que procure o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, que trabalham ali juntinhos. Agora, no caso do adulto, pode procurar um psicólogo, né? Vitória no psicólogo. Você necessita dar uma horinha do seu dia para me tratar? Não que um adulto não deva passar pelo psicopedagogo, pode começar pelo psicopedagogo também. Se na escola a professora, a orientação, a coordenação disser para a mãe toda essa visão, indicar, procurar, o psicólogo do próprio colégio indicar, procurar, e a mãe, por exemplo, se negar, a escola pode procurar um conselho tutelar para que isso seja resolvido? Porque, querendo ou não, eu tenho muitos casos de mães que culpa a professora de não conseguir... Como que a criança não consegue se desenvolver? É culpa da professora. Ela não quer reconhecer que o filho dela tem um transtorno. Não assume isso. Então, você é incompetente. Você que não consegue ensinar meu filho, entendeu? Porque em casa ele me obedece. Por que no colégio ele não consegue sentar para prestar atenção? Aí, o que acontece? A professora, a coordenação fala tudo e a mãe mesmo assim não aceita. Como que a gente toma posição? Pode procurar um conselho tutelar? Tudo pensando no melhor para a criança, né? Uhum. Nessas questões, infelizmente, se não impõe risco à vida, né, da criança, não costuma-se, pelo menos, não é costume recorrer ao conselho tutelar, né? Nós recorremos ao conselho tutelar quando são questões de violência, abuso, maus tratos, a criança não está recebendo alimentação. Mas quando se fala de procurar um psicólogo para que a criança consiga, né, ter ali uma avaliação para saber se ela tem um transtorno ou não, isso depende da família. Agora, você concorda comigo? 2023, a professora foi muito incompetente, o meu filho não se desenvolveu, ou então, ele era indisciplinado porque a professora não sabia colocar limites. Mas aí, 2024, começa com as mesmas queixas. Em algum momento, vai ser ligado o sinal de alerta nessa família, porque na escola inteira, todos os anos... Exatamente. A escola inteira não tem uma profissional que consiga ser competente com aquela criança. Se só tem uma mãe reclamando daquela professora, então, assim, existe algo de errado aí, né? Nesse relacionamento da família com a escola. A família não está compreendendo e aceitando as observações e orientações da escola. E aí você diz assim, vai mudar de escola. Se a criança tem os sintomas, né, que indiquem algum transtorno, certamente na outra escola também serão pontuadas, feitas as mesmas observações. Se não for as mesmas, serão bem parecidas. E aí a mãe vai continuar mudando de escola para sempre? Exatamente. Uma hora ela cai em si, né? Exatamente. Ela se toca, vamos dizer. Eu já não tenho mais conserto, mãe. Já foi. Não vou procurar psicólogo, nem psiquiatra, nem psicopedagogo. Tá escutando, Matheus?
eu sou assim e me suportem assim até o fim da vida. Misericórdia. Sandra, tem alguma outra coisa que você gostaria de passar pra gente encerrar, fazer alguma consideração final, alguma dica? Querer dizer se tem alguma pessoa na igreja que você já percebeu e laudou. Se foi eu, pode falar assim que eu estou aceitando. Pra pessoa acordar e procurar alguma coisa. Ah, sim, eu tenho uma lista assim bem O extensa. que você acha do pastor Só uma Rafael pergunta. Alvarenga? Ah, corta essa parte, tá? Pelo amor de Deus, porque eu mudei até de cor. Corta, tá, Matheus? Corta. Brincadeira, pergunta. pastor, eu gosto de provocar. Uma pergunta só, eu estou nessa lista? Eu não consigo, eu tô meio preocupada. Eu estou nessa lista, se eu não estiver, tá tudo ótimo. Brincadeiras à parte. Brincadeira, gente. Não tenho lista nenhuma, tá? Não se preocupem. Eu não ando por aí avaliando todo mundo. Será? Eu só sou uma pessoa muito observadora. Será, gente? Não sabemos. Então, o que eu queria deixar aí é o seguinte: mães, professoras, estejam atentas aos marcos do desenvolvimento infantil. Se você não souber quais são, me procurem, eu terei prazer em orientá-las. Então, dentro desses marcos, como eu falei, tem o desenvolvimento psicomotor, a fala. Então, assim, são vários aspectos que a gente vê, percebe que acontecem naturalmente, então às vezes a gente não atenta para isso. Então, procurem saber sobre os marcos do desenvolvimento, procurem ler, estudar mais sobre esses transtornos, né? Aí eu digo mais assim para as professoras que estão ali em sala de aula, não para você falar, ai, aquele tem TDAH, aquele é TEA, não é para isso. É para que você possa ter elementos para fazer um relatório descritivo, para que você tenha argumentos para apresentar para as famílias, né? E pensar assim, que tudo que nós fazemos tem que ter em vista o bem-estar e o desenvolvimento integral das nossas crianças, né? Fizeram aquela pergunta, né, de dar um laudo, um diagnóstico quando é bebê, né? Não é recomendado, mas na educação infantil a gente consegue observar já alguns sintomas. Então, assim, estejam atentos, né? E se você, descobrir que o seu filho tem um transtorno, continua sendo seu filho, continua sendo uma criança com competência para aprender, para se desenvolver. Ele só vai requerer diferentes estratégias, mas ele consegue se desenvolver e aprender. Não importa se é uma criança típica ou atípica. Bacana, isso aí. Então, gente, acabou infelizmente o nosso podcast. Eu não estou escutando as lágrimas de vocês aqui, mas eu acho que vocês estão chorando, porque foi muito bom esse bate-papo, muito interessante. Mas não se preocupem, porque sábado que vem vamos ter outro episódio para vocês estarem assistindo. Aí sábado que vem a gente traz os laudados, tudo na mesma mesa. Tá bom? Fica bem bacana. A gente traz todo mundo que ela tem na lista e coloca pra fazer o podcast. Assim, do nada, assim, eles nem vão saber o motivo. Regina, você é a próxima. Nós agradecemos muito, Sandra, por você ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz que você topou estar participando desse episódio com a gente. Espero também que vocês tenham gostado desse episódio, desse bate-papo, que tenham tirado suas dúvidas, que as perguntas que são perguntas que enviaram pra gente, pra estar fazendo, pra Sandra. Então, espero que ninguém tenha mais dúvidas sobre isso. Caso contrário, mande mensagem para a Sandra. Isso aí, gente. Tenham um final de tarde maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, a sua família. E curta o seu laudo. Amém? Isso, Uma ótima gente. semana. No privado, tá bom? Pra não expor ninguém. Mandem no meu privado. Vamos passar Mandem em no comissão. grupo dos jovens que eu acho interessante. Eu quero saber quem são. Vou colocar uns nomes. Beijos, fiquem Beijo, com gente. Deus. Tchauzinho. Tchau.